A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes a lição da revista da Escola Dominical, a lição 7, que tem como título O Lugar Santo. O texto áureo nos diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Hebreus capítulo 9 e versículo 2. A verdade prática nos diz: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Meus amados, na lição passada, nós estudamos as cortinas do tabernáculo e vimos a sua beleza, a sua importância, a tipologia e também as formas que elas estavam dispostas no tabernáculo. E hoje nós vamos estudar sobre o lugar santo. Vamos conceituar o lugar santo. Nós vamos também analisar as peças, a mobília que estava no lugar santo, e também nós vamos ver a linha divisória que existia entre o lugar santo e os santos dos santos. O tópico primeiro nos diz: lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. O lugar santo era o local onde realizava serviço, sacrifícios, comunhão, orações, e também era o local onde o sacerdote deveria entrar com bastante reverência. O lugar santo, todo o serviço que era realizado naquele lugar constituía um ato de adoração. E aquele local, para que o sacerdote pudesse adentrar, primeiramente ele tinha que passar pelo pátio do tabernáculo, onde estava o altar de holocausto, onde eram efetuados os sacrifícios, que tipifica o sacrifício de Cristo na cruz. No altar de holocausto, o sacerdote efetuava o sacrifício e os seus pecados seriam cobertos. E ele então, em uma sequência, ele passava pela pia. Na pia era um lugar de lavagem, era um lugar de limpeza, era um lugar de purificação. Ou seja, era um lugar de santificação. Porque para entrar no lugar santo, ele precisaria se santificar. Quando ele adentrava no lugar santo, primeiramente, ele tinha que usar as vestimentas adequadas. Porque, caso contrário, se ele entrasse de qualquer forma no lugar santo, ele poderia sofrer represálias do próprio Deus. Ele não poderia entrar de forma irreverente no lugar santo. Certa vez, Nadab e Abiú, eles entraram de forma irreverente, com sacrifício, apresentando fogo estranho. E Deus reprovou aquele sacrifício. Deus recusou aquela forma profana, irreverente, a maneira com que eles estavam tratando com indiferentismo as coisas sagradas. E Deus então fulminou eles diante do altar de incenso. Por isso, o sacerdote ele precisaria de roupas apropriadas, vestes adequadas, para ele ministrar na presença do Senhor. No lugar santo, o sacerdote ele estava representando uma nação, a nação de Israel.
O povo estava do lado de fora. O povo não tinha acesso ao lugar santo, nem ao Santo dos Santos. E o sacerdote, ele era o mediador entre a nação de Israel e Deus. Portanto, ele estava sobre uma grande responsabilidade. Ele estava com o compromisso de representar adequadamente a nação que estava do lado de fora. Nós vemos que o lugar santo, ele é um local sagrado, um local que também representa a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um lugar santo, onde Cristo edificou no Calvário e estabeleceu como um local onde o povo de Deus possa adorar o Senhor. Nós vemos que o serviço que era prestado no tabernáculo era um serviço santo, era um serviço sagrado. E aquele serviço, ele precisava ser feito com bastante cuidado, com bastante reverência, porque estava prestando um culto a Deus. Na igreja, também nós precisamos ter este mesmo cuidado, porque a obra que fazemos para o Senhor é algo muito especial. Tão especial que os anjos almejaram fazer a obra aqui na terra. Mas Deus confiou aos homens, confiou ao seu povo, aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. Por isso, todo trabalho que é feito na igreja é também um trabalho especial e tem que ser feito com o coração voltado para o Senhor, com a alma dilatada para Deus. Foi por esta razão que na igreja primitiva, quando os apóstolos foram escolher os diáconos para realizar os serviços, eles então escolheram 7 homens de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Certa vez alguém me perguntou, por que precisa ser cheio do Espírito Santo para realizar serviços normais, comuns na igreja? Como, por exemplo, limpar um banco, limpar uma mesa, ou até mesmo limpar a água que caiu de um copo no chão. Nós podemos observar que o serviço da casa do Senhor é tão especial. Todo o serviço, por mais simples que pareça, ele é um serviço muito especial, porque naquele local é o lugar onde a noiva do Cordeiro vai adentrar, onde a noiva do Cordeiro, ela vai estar para adorar o Senhor. Por isso, precisamos também fazer a obra do Senhor com cuidado, com zelo e com bastante reverência. E era esse cuidado que o sacerdote ele tinha quando ele entrava no lugar santo. Então, meus amados, olhando aqui, o tópico de número 2 nos diz o seguinte. Tópico do número 2. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. No lugar santo havia 3 peças de mobília. Havia o candeeiro e também a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Todos estes 3 móveis do tabernáculo ou do lugar santo era o local onde os sacerdotes ministravam. Todo ato de trabalho, de sacrifício que era realizado
no lugar santo constituía num ato de adoração que deveria ser realizado com bastante reverência. A primeira mobília do lugar santo, nós podemos destacar o candeeiro. O candeeiro, de acordo com os originais da palavra hebraica, que significa menorá. Menorá vem da raiz verbal, que significa, ou que se traduz em flamejar, ou seja, dar luz, clarear, iluminar. E era a finalidade do candeeiro. Nós vemos que o candeeiro, ele era uma peça de ouro maciço, que pesava aproximadamente 35 quilos. E aquela peça de ouro era bem trabalhada para fazer o candeeiro, para iluminar aquele ambiente. Aquele candeeiro, ele tinha uma peça central e nas suas laterais, tanto de um lado como de outro, saía 3 hastes para que pudesse formar um conjunto de 7 lâmpadas, 3 laterais e uma central. Então, essas 7 lâmpadas constituía no candeeiro que iluminava todo aquele ambiente ali no lugar santo. O candeeiro, tipologicamente, ele representa Cristo. Cristo, ele se manifestou como luz, como sendo a luz do mundo. Jesus, certa vez, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Então, Jesus é a luz que alumia. E vemos também que o candeeiro também representa a igreja. Quando João ele foi arrebatado na ilha de Patmos, ele viu Cristo que falava por trás dele. Quando ele virou, ele viu 7 candeeiros de ouro. Aqueles candeeiros estavam representando as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós vemos então que o candeeiro, ele tem esta representação porque a igreja é colocada como luz, ela é colocada para brilhar nesse mundo que está em trevas. Então, a igreja resplandece como luz do Senhor. Então, o candeeiro, além de tipologicamente representar Cristo, ele representa também a igreja de Cristo que está aqui na terra. O candeeiro também representa a pessoa do Espírito Santo, porque aquele candeeiro, ele não tinha luz se não houvesse a presença do azeite. E o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. O azeite, todas as manhãs, ele era colocado no castiçal, no candelabro. Então, pela manhã, os sacerdotes, ele entrava no lugar santo. Ele entrava com 2 finalidades. Primeiramente, ele entrava para apresentar o sacrifício de louvor, de adoração, ali no altar de incenso. O altar de incenso era o local de oração e de adoração.
Ele entrava para efetuar duas coisas: efetuar adoração e também repor aquele azeite que tinha consumido durante a noite no candelabro. Para que aquele azeite fosse reposto no candelabro, o sacerdote, primeiramente, ele precisaria remover as impurezas, as borras da queima do pavio que estava nos queimadores, onde exalava a luz. Então, durante a noite, enquanto aquele candelabro produzia luz, havia também a queima dos pavios e os resíduos ficava ali nos queimadores. Pela manhã, o sacerdote dava limpeza, porque aquilo tinha que ficar bem limpo, purificado ali de toda sujeira, porque sujeira e impureza não identifica com coisas santas, não identifica com coisas sagradas, não identifica com a santidade de Deus e também não identifica com o serviço de Deus. Então, os sacerdotes, eles então limpavam a impureza e repunha aquele azeite que estava faltando no candelabro. Ficava tudo perfeito, porque à tarde ele voltaria para acender aquele candelabro. Nós vemos que o azeite representa a pessoa do Espírito Santo. Por isso, por extensão, aquele candelabro, ele também representa a figura do Espírito Santo. Vemos que no ministério terreno de Cristo, ele executou a obra redentora, a obra salvífica, no seu ministério, do começo ao fim. Ele realizou na unção, no poder do Espírito Santo. Jesus, ele sendo luz do mundo, nós vemos que em Mateus, no capítulo 4, nós vemos ali a Bíblia dizendo que Jesus, ele deixou a cidade de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam à beira da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas vemos que Jesus, na unção do Espírito Santo, ele chegou na sinagoga em Nazaré, e quando deram o rolo para ele ler, isso está em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ele começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos aí uma combinação perfeita no ministério de Cristo entre a obra redentora e o poder do Espírito Santo. Jesus, ele no poder do Espírito Santo, ele realizou a sua obra na terra. E é neste mesmo poder que a igreja que ele edificou, ela marca presença aqui na terra, com autoridade, com unção,
e com poder. Poder que ele capacitou, poder do Espírito que ele derramou sobre a igreja. Então, o candelabro, ele tem esta maravilha, estas particularidades de representação de Cristo, da igreja e do Espírito Santo. Vemos também que no lugar santo havia um outro móvel, era a mesa dos pães da proposição. O que é proposição? Proposição significa presença. Por que presença? Porque naquela mesa estavam os pães que eram colocados todo sábado naquela mesa. Então aqueles pães que eram chamados de pães da proposição, no original significa pães da face, pães do rosto de Deus. Por quê? Porque aqueles pães, ele estava perante a face do Senhor. Ele estava perante o rosto de Deus. Por isso ele é chamado no original de pães do rosto ou pães da face. Por isso, meus amados, aqueles pães da proposição estavam ali sobre a mesa. Eram 2 fileiras de pães, cada fileira contendo 6 pães. E aquelas 2 fileiras representavam as 12 tribos de Israel. E vemos que aqueles pães, eles representam Cristo, a provisão. Cristo, ele é a nossa provisão. Cristo, ele era a provisão. Deus, ele proveu o alimento para o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Deus enviou o maná. Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele chegou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta viverá eternamente. Veja, Cristo, ele se apresentou como o pão vivo. Ele apresentou como pão, o pão que alimenta, o pão que satisfaz, o pão que mata a fome do pecador. Aqueles pães representavam ali tipologicamente Cristo, o pão da vida. Aqueles pães, eles eram confeccionados, fabricados todo sábado. Quem fabricava aqueles pães eram os coatitas. Os coatitas eram um dos filhos de Levi. Então, eles tinham a responsabilidade da fabricação dos pães, porque os coatitas, eles tinham uma aproximação muito forte com as coisas sagradas. Inclusive, todas aquelas mobílias do tabernáculo estavam sob o cargo dos coatitas. Eram eles que conduziam aquelas mobílias nas costas, nos ombros, quando eles deslocavam para um outro local e o tabernáculo tinha que ser removido. Por isso que a mesa dos pães da proposição, ela tinha 4 argolas nos seus cantos, onde eram colocadas varas de madeira de acácia revestida de ouro, porque assim também era a forma que a mesa dos pães da proposição, ela foi construída de madeira de acácia e revestida de ouro, porque a madeira de acácia, ela representa tipologicamente a humanidade de Cristo, e o ouro representa a sua divindade, a sua glória. Então, os coatitas,
Eles todos os sábados traziam pães quentinhos, colocavam numa bandeja de ouro ali na mesa dos pães da proposição. Os coatitas, ainda lá no templo que Salomão construiu, ainda eram eles que eram os responsáveis pela fabricação dos pães da proposição, que eram apresentados todos os sábados na presença do Senhor. Se nós podemos observar no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 9 e o versículo 32, nós vemos aqui o trabalho dos coatitas. Como diz aqui, e alguns dos filhos dos coatitas de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Então, todos os sábados, ali havia os padeiros coatitas, que tinham a responsabilidade de fabricação dos pães da proposição. Os pães da proposição, ele era feito com uma farinha especial, porque era feito para o Senhor. Então, eles faziam aqueles pães, porque aqueles pães eram também um ato de adoração. Todos os sábados, eles levavam aqueles pães novos, quentinhos, e removiam os pães que tinha colocado no sábado passado. Aqueles pães eram substituídos, e aqueles pães do sábado anterior, ele ainda estava fresquinho, ele ainda estava em boas condições, ele não envelhecia. Por quê? Porque estava ali na presença do Senhor. Então, aqueles pães, eles quando eram colocados na presença, na face, no rosto de Deus, aqueles pães se tornavam santíssimos. Aqueles pães, quando eram removidos, eles não podiam ser tirados de dentro do lugar santo. Eles eram comidos ali, no lugar santo, pelos sacerdotes, filhos de Arão e por Arão. Aqueles pães, o ato de comer aqueles pães ali no lugar santo, constituía também um ato de adoração. Talvez isto nos lembra algo a respeito da Santa Ceia. Um ato de reverência, um ato de condições humanas brilhante na presença do Senhor. É a forma de nós cercarmos a mesa do Senhor, para não estarmos de forma indigna. Pois bem, mas havia um outro móvel ali no lugar santo, era o altar de incenso. O altar de incenso, ele estava na frente do véu, ele estava disposto ali, bem em frente ao véu, no lugar que dava acesso ao lugar santíssimo. O altar de incenso era um local onde se oferecia sacrifício. Sacrifício de adoração, sacrifício de oração, sacrifício de louvor. Estes atos eram realizados no altar de incenso. O sacerdote, pela manhã e pela tarde, ele apresentava-lhe perante o Senhor para adorar, para louvar, para apresentar o sacrifício. Aquele altar de incenso, quando ele era apresentado perante aquele altar, ele levava o seu incensário, levava o incenso que era feito de especiarias aromáticas. E aquele incenso, quando ele era queimado, ele liberava uma fumaça perfumada, com um cheiro que exalava ali no lugar santo. Então o lugar santo era um lugar perfumado, era um lugar cheiroso, havia um cheiro agradável no lugar santo. Mas
O fogo que era conduzido para queimar aquele incenso no altar de incenso era tirado lá do altar de holocausto. Ele não poderia sair de outro local. Talvez foi aí que Nadab e Abiú não prestou atenção nas condições que Deus havia estabelecido, em que o fogo não poderia ser fogo estranho, teria que ser também fogo santo, fogo sagrado. Porque as coisas de Deus é assim, tudo tem que ser feito com reverência, com santidade, e não pode tratar as coisas sagradas de forma irreverente e inadequada. Então o sacerdote, ele trazia o fogo da brasa lá do altar de holocausto para queimar o incenso no altar de incenso. Aquele altar de incenso ele era feito de madeira de acácia revestida de ouro. Representava também a humanidade e a divindade de Cristo. No altar de incenso, ali o sacrifício era de adoração. Representava a queima daquele incenso com as orações. Apocalipse diz que a oração é o incenso, é a oração dos santos. O incenso, ele representa a nossa oração, ele representa o nosso louvor, a nossa adoração. Tudo são incenso que cheira agradável perante o nariz de Deus. Deus então recebe a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração como incenso, como cheiro agradável em suas narinas. Pois bem, para encerrarmos, no tópico de número 3, nós vemos aqui o véu que demarca o lugar santo e o santíssimo. Havia uma linha divisória no lugar santo e o lugar santo dos santos. Esta linha divisória, ela era demarcada pela cortina, que é chamada de véu. O véu era o limite de demarcação entre o santo e o santo dos santos. O sacerdote não podia ultrapassar aquela linha divisória que era o véu do templo. Se ele entrasse no lugar santíssimo, ele seria fulminado com certeza. Porque no lugar santíssimo só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote estava autorizado, uma vez por ano, no dia da expiação, ultrapassar aquele véu que demarcava a linha divisória do lugar santo para o santo dos santos. Para entrar no tabernáculo, o sacerdote, ele tinha 2 véus. O véu que dava entrada ao lugar santo e o véu que dava acesso ao lugar santíssimo. Então, quando o sacerdote vinha do pátio, ele tinha que passar pelo primeiro véu, que era o véu de acesso ao lugar santo. Mas o segundo véu era uma barreira limitada somente ao sumo sacerdote. Mas Jesus, quando ele efetuou o sacrifício no Calvário, ele rompeu aquele véu. Quando ele deu o brado no Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus, ele rompeu aquela barreira, aquela muralha de separação. Jesus, ele abriu o véu e nos deu acesso até a presença do Senhor. Porque Jesus, ele bradou no Calvário e abriu as portas, as cortinas, as vias de acesso estão liberadas para eu, para você, para nós chegarmos até a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe
Amém e amém.